Amigas que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Nós entramos no novo tema, nós entramos no Evangelho de João. Iniciamos mais cedo por causa do alimento diário que será confeccionado até a Conferência Internacional, que será em setembro. E até lá, nós vamos ter entre 4 ou 5 mensagens já liberadas para adiantar, a execução do alimento diário. E esse será um novo tema, Evangelho de João, palavra, vida e edificação. O título da mensagem 1 é uma visão de águia. E a leitura da Bíblia, João, capítulo 1, versículo 1, e capítulo 21, versículos 24 a 25. Queridos irmãos, antes de entrar no assunto de João, eu queria outra vez manifestar minha alegria por tudo que o Senhor está fazendo, especialmente a atuação dos 7 Espíritos de Deus, que tem pressa de executar a vontade de Deus. E acredito eu que Deus encontrou as condições mínimas para que a sua igreja coopere com Ele, para que nesse final dos tempos possa terminar de fazer a sua vontade, encerrar esta era, fazer a vontade de Deus e trazer o reino de Deus de volta para a terra. E a palavra profética tem sido poderosa nesses últimos anos. Ela já estava sendo poderosa entre nós, todavia, faltava à igreja dar importância à palavra, o apego à palavra, o amor reverente à palavra ainda era deficiente. Mas graças a Deus, nesses últimos 5 anos, essa situação mudou. A igreja começou a perceber que a palavra profética é de suma importância para o avanço da obra do Senhor aqui na terra, para dar direção e também um conteúdo para a igreja viver aqui na terra e fazer a obra de Deus. Então, o Senhor passou a operar a sua obra através da igreja crendo na palavra profética. Ontem, na live com os comportores, eu deixei claro, queridos irmãos, que aquela bênção que a igreja em a igreja em Tessalônica recebia quando ouvia a palavra do apóstolo Paulo, ali no capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte, que eles acolhiam a palavra do apóstolo Paulo como a palavra de Deus. E Paulo diz, como de fato é a palavra de Deus. Não era a palavra de um homem. E quando eles acolheram a palavra passou a operar eficazmente neles que creram. Isso quer dizer o quê? A palavra profética é da responsabilidade de Deus nos revelar. Se Deus não nos revelar, nós não temos a palavra. Mas cabe à igreja cooperar com a palavra crendo. Quando a igreja crê, a palavra opera. A palavra faz a obra de Deus. Só que ontem eu deixei claro que não basta
nós cremos na palavra do Senhor em 90%, ou até 99%. Se houver 1% de dúvida, de questionamento quanto à palavra de Deus, irmãos, essa palavra deixa de funcionar. Por isso, irmãos, é muito importante que nós creiamos na palavra de Deus 100%, com a simplicidade de uma criança, como os nossos adolescentes estão ganhando essa bênção. Na simplicidade e na obediência, eles estão crendo na palavra e a palavra está operando eficazmente neles. E nós que temos mais idade, às vezes nós temos mais complicação em ser simples. Vocês sabem que Adão e Eva, quando estavam no Jardim do Éden, eles eram totalmente simples e obedientes a tudo que Deus falava. Tudo que Deus falava era vida para eles, era saúde para eles, era direção para eles, era conteúdo para eles. E a serpente veio para enganar o homem através de enganar a mulher, Eva. Ela só precisava colocar 1% de dúvida na mente de Eva. E perguntou para Eva, né? Assim disse Deus, de toda árvore do jardim não comereis? Quer dizer, só fez uma pergunta, porque a serpente sabe que Eva era muito fiel a Deus, fiel à palavra de Deus, que não iria demovê-la de se rebelar contra Deus, mas era só necessário ela colocar 1% de dúvida na mente de Eva quanto à palavra de Deus, estaria tudo acabado. E de fato, Eva caiu nessa conversa e apenas duvidou. Quando começou a duvidar, houve então a desconexão do homem e o homem caiu. Queridos irmãos, não permita que Satanás coloque 1% de dúvida na palavra de Deus em você. Creia na palavra de Deus 100%. Seja simples. Não ponha dúvida. Se você sabe, você identifica que essa palavra vem de Deus, você então não deve duvidar, não deve questionar, né? E receba com simplicidade de uma criança, como Jesus disse em Mateus, né? Se vocês não se tornarem, né, simples como uma criança e converter, né, como uma criança, não poderão entrar no reino dos céus. Por isso, irmãos, vamos crer na palavra profética para que a palavra possa funcionar 100% na sua igreja. E de fato, irmãos, além de tudo que já aconteceu nesses 5 anos, né, a pregação do evangelho, a comportagem, comportores dinâmicos, as igrejas saindo a pregar evangelho, né, a rede de cuidado, né, das mulheres conectadas, homens de oração, né, dos jovens, adolescentes, irmãos, o Senhor está nos provando nesses últimos dias, irmãos, Ele está levantando um exército, várias tropas de adolescentes. Os nossos adolescentes, irmãos, que eram um problema para a igreja. Eles eram um problema, a gente não sabia onde colocar eles. Não é isso? Eram aborrecentes, aborrecidos em tudo, não é isso? Não queriam saber nada com o Senhor, nada com a palavra de Deus, nada com a vontade de Deus. Irmãos, mas Deus fez um milagre entre nós. Desde que Ele nos revelou em Salmos 110, versículo 3, em 2020, que pela palavra profética nós entendemos que o amanhecer, a aurora, está acontecendo nos nossos dias. E com a ocorrência do amanhecer, da aurora, Deus então iria, né, Ele iria cumprir uma promessa que Deus Pai fez a Cristo, que é formar
um exército de jovens santos. Então, a partir de então, começou a descer do céu como gotas do orvalho no início do amanhecer do dia. O amanhecer, vocês sabem, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E já começou. A maioria dos cristãos não percebe, mas nós estamos vendo pela palavra profética. E a partir desse momento, os nossos adolescentes e crianças estão aparecendo do nada, formando esse exército fabuloso, formidável, né? Simples, obedientes, estão amando a palavra profética, estão fazendo a imersão na palavra, estão fazendo transcrição na palavra, estão amando a pregação do evangelho nas ruas, estão amando pregar o evangelho do reino através dos livros. Irmãos, isso é maravilhoso. E eles estão agregando cada vez mais seus amigos, colegas, pessoas, né, de seu contato. Irmãos, está acontecendo algo que nós nunca tínhamos imaginado. E ainda mais nesses últimos dias ontem, né, eu soube, irmãos, que além dos adolescentes estarem indo para as ruas, convidando outros adolescentes para participar da casa de adolescentes de um final de semana, da imersão na palavra, né, da transcrição, grito de guerra, né, pregação do evangelho. Irmãos, ontem eu soube que dois grupos familiares, grupos familiares lá de Belo Horizonte, meia hora antes da reunião, eles saíram para procurar no bairro os adolescentes que estão soltos aí nas ruas. Vocês sabiam que um grupo familiar trouxe 23, se não me engano isso, 23 adolescentes para a reunião. E o segundo grupo trouxe 12 para a reunião. Irmão, isso é uma coisa antes impensável. E agora está acontecendo porque esse é um milagre que o Espírito está fazendo nos nossos dias. Por isso, irmãos, vamos cooperar com o Senhor. Eu acho que os nossos adolescentes aqui de São Paulo, né, e da região também podem ter essa experiência, não é isso? Vão buscar adolescentes nas ruas, buscar adolescentes na escola, não é isso? Seus colegas, seus amigos, né? Sua vizinhança, né? E buscar ali no seu bairro. Irmão, vamos trazer. Se você trouxer para uma reunião religiosa, os jovens não têm interesse. Mas se você trouxer esses adolescentes para imersão na palavra, grito de guerra, né? E a palavra, essa palavra, irmãos, é vida. Esses adolescentes vão encontrar o quê? Vão tocar na vida. Vão ser o quê? Vão levar um choque espiritual. Alguma coisa vai acontecer de grande, né, na vida deles. Irmãos, vai mudar. E eles vão ficar. A taxa de crescimento, irmãos, da igreja, através dos adolescentes, daqui para frente, irmão, vai ser uma taxa muito grande que nós nunca havíamos experimentado. Por isso, irmãos, eu quero dizer para vocês, irmãos, estamos num momento, é impossível alguém ainda criticar tudo isso que está acontecendo. Essa é a obra de Deus. O homem nenhum consegue fazer esse trabalho. Por isso, irmãos, vamos baixar nossa cabeça, adorar o Senhor, né? Pedir para o Senhor nos dar simplicidade, não duvidar da palavra de Deus, né? Vamos nos submeter, vamos cair de joelhos diante do Senhor, nos arrepender de qualquer rebeldia, qualquer desobediência, qualquer dúvida que tivermos na palavra de Deus, para a sua igreja ser uma cooperadora, né, de Deus para fazer a sua vontade. Irmãos, espalhar o evangelho do reino a toda a terra habitada e edificar o corpo de Cristo como membro do corpo de Cristo. Cada vez mais o Senhor precisa de realidade entre nós. Não só realidade de membro de igreja. Nós não somos meramente membros de igreja.
Nós não fazemos parte de nenhuma entidade religiosa. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. É uma coisa viva, organismo vivo. Nós, quando olhamos um para o outro, não somos meramente colegas de reunião. Nós somos membros do mesmo corpo. Nós amamos os membros porque nós amamos o corpo. E nós não disputamos entre nós. Entre nós não tem ciúmes, não tem invejas, não há competição, não há problemas, irmão, porque nós amamos uns aos outros. Nós somos membros do mesmo corpo, né? Nós apoiamos um ao outro, nós ajudamos um ao outro, porque nós queremos a edificação do corpo de Cristo, ainda aconteça nos nossos dias, para podermos trazer o reino de Deus de volta nessa terra. Eu ainda tenho esperança, irmãos, de ver o Senhor vivo. Eu quero ser arrebatado, ainda vivo, antes de passar pela morte. Amém? Aleluia! Vamos entrar nos escritos de João, começando pelo Evangelho segundo João. Porque o Senhor me deu esse sentimento? Quando nós terminamos de ver o livro de Colossenses, Efésios, Colossenses, mas que revelação grandiosa o Senhor tem nos dado através dos escritos de Paulo. De fato, irmão Paulo, o apóstolo Paulo, na sua época, ele foi realmente comissionado por Deus e foi-lhe dado a revelação sobre a economia de Deus, que é o plano de Deus, né, para o homem. E, irmãos, quando eu vi as coisas que o Senhor nos revelou nessa última passada por Efésios e Colossenses, nós vimos tantas revelações inéditas. Nenhum mestre da Bíblia, né, viu aquilo que o Senhor nos deu nesses dois livros. Não é falta de modéstia, mas é fato. O Senhor tem nos revelado coisas inéditas, por quê? Porque Ele tem pressa em voltar, né? Então, depois de ter visto, irmãos, coisas tão maravilhosas, porque o Senhor usou o apóstolo Paulo para completar a revelação da palavra de Deus, e eu fiquei diante do Senhor: Senhor, qual livro devemos entrar agora? E o Senhor começou a me inquietar, né, me dando essa direção, essa indicação, né, que nós devemos entrar nos escritos de João. Irmãos, os escritos de João, vocês vão ver, essa primeira mensagem ainda é praticamente uma introdução, mas, irmãos, os escritos de João têm uma característica especial, né? Tem uma incumbência especial que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Então, o ministério, qual é, né, o ministério de João? Para falar do ministério de João, eu preciso começar a falar do ministério do apóstolo Pedro, certo? Porque Deus, né, levantou a Pedro, juntamente com outros 11 apóstolos, para iniciar a ministrar a palavra de Deus a partir do início da geração da igreja, certo? Porque até o dia de Pentecostes, Jesus, enquanto estava vivo, ele era a própria palavra viva que desceu do céu, e tudo que Jesus falava era Deus fazendo a sua obra. Não sei se vocês entenderam. Jesus falava a palavra e essa palavra realizava a obra de Deus. Então, queridos irmãos, a palavra tem um lugar muito especial. Vocês vão ver através do escrito de João, na obra de Deus. Então, Deus usou a Jesus, só que Jesus morreu, mas ao terceiro dia Deus o ressuscitou. Quando Deus o ressuscitou, ele passou a possuir um outro corpo.
não mais aquele corpo que ele tinha em carne. E Jesus era conhecido, reconhecido enquanto vivia na carne, né, por aquele corpo, o primeiro corpo que Deus lhe dera. Mas depois da ressurreição, ele ganhou um corpo espiritual, um corpo de ressurreição. Então, esse corpo já não tinha as mesmas feições, a mesma aparência do corpo enquanto ele estava na carne. Então, os discípulos não o reconheciam quando Jesus, na ressurreição, aparecia a eles. E quando é que os discípulos reconheciam que era Jesus? Era quando Jesus falava. Porque quando Jesus falava, a palavra saía com poder. A palavra fazia arder o coração dos discípulos. Irmãos, então a presença de Deus não está tanto, irmãos, nessa aparência física. A presença de Jesus está na palavra. Quando Jesus fala, irmãos, a palavra indica a presença de Jesus. Então, se nesta manhã Jesus estiver falando conosco, você vai sentir o coração arder. Você vai sentir a presença de Deus, né, na palavra. Portanto, irmãos, só que Jesus não podia continuar, né, aparecendo aos seus discípulos indefinidamente. Então, ele precisava usar os seus discípulos em Jerusalém, reunidos em Jerusalém, porque Deus Pai havia prometido que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Aí então aconteceu em que no dia de Pentecostes, vocês sabem, então aconteceu, né, em que o Espírito Santo foi derramado sobre, né, aqueles 120 galileus que criam no Senhor Jesus, estavam reunidos em Jerusalém e o Espírito de Deus desceu, né, como língua sobre cada um deles. E ali, irmão, o que aconteceu? O Espírito Santo batizou aqueles 120 galileus judeus que creram no Senhor Jesus para dentro do corpo de Cristo. Eles, então, a partir daquele dia, deixaram de ser indivíduos cristãos. Eles passaram a ser membros do corpo de Cristo. Então, a partir do dia de Pentecostes, a igreja foi gerada. E a partir do momento em que a igreja foi gerada, irmãos, a igreja, né, Jesus deixou de aparecer em ressurreição para falar aos discípulos. A partir daquele dia, Pedro encabeçava os demais 11 apóstolos. Ele então recebeu o ministério da palavra, né, comissionado por Deus. Então é isso que eu quero falar. Então, qual é o ministério de Pedro? O ministério de Pedro, irmãos, é lançar as redes. É ser pescador de homens. Vamos abrir, por favor, a nossa Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 18. Mateus 4, 18 e 19. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então, quando Pedro foi chamado juntamente com seu irmão André, eles foram chamados quando lançavam as redes, porque eles eram pescadores. E Jesus passou ali, os chamou e eles seguiram. Jesus prometeu que eles seriam agora pescadores de homens. Então, esse é o ministério de Pedro. Pedro lançava as redes. Então, o ministério de Pedro, né, tem a incumbência de lançar as redes para pescar homens, tá? Assim,
o ministério de Pedro foi dar o início à era da igreja, e desde que ela foi gerada no dia de Pentecostes, Deus usou o ministério de Pedro para abrir a porta do reino dos céus para a entrada dos judeus para o reino dos céus. Vocês viram, eu acabei de falar, eles foram batizados pelo Espírito Santo para serem membros do corpo de Cristo. Tá? Isso aconteceu em Atos capítulo 2. Mas Pedro também foi encarregado, como ele é o lançador de redes, ele foi encarregado também de abrir a mesma porta do reino dos céus, que essa porta admitiu os judeus que creram, agora precisa admitir os gentios. Senão nós estaríamos de fora, não é verdade? Nós que não somos judeus estaríamos de fora, mas Pedro foi usado como lançador de rede, também lançou rede para a entrada do reino dos céus para os gentios. Isso está em Atos capítulo 10, versículo 44. Por favor, abra a sua Bíblia. Atos capítulo 10, versículo 44. Senhor Jesus, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Quem ouvia a palavra eram os da casa de Cornélio. Eram todos gentios, não eram judeus, tá? E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então, irmãos, o que aconteceu? Eles creram na palavra que Pedro falou. Esse era o ministério de Pedro. Pedro deu uma palavra para esses gentios incrédulos, e eles ouviram a palavra e creram, né, na palavra. E o que aconteceu? O Espírito Santo então batizou-os também para dentro do corpo de Cristo, que no dia de Pentecostes já havia batizado os judeus que creram para dentro do corpo de Cristo. Agora os gentios foram também recebidos para dentro do corpo de Cristo. Por isso, irmãos, no corpo de Cristo não há judeu, não há grego, né? Somos todos membros do corpo de Cristo, né? Então aqui, irmãos, vocês perceberam a ordem. Quando você creu no Senhor Jesus, quando você creu na palavra do Evangelho, talvez você não tenha a consciência, mas o Espírito Santo, no momento em que você creu, ele já te batizou para dentro do corpo de Cristo. Você já se tornou um membro do corpo de Cristo. É por isso que você precisa ser batizado nas águas, como uma confirmação desse fato que o Espírito te batizou. Irmãos, entenderam? Por isso que todos nós, né, que cremos no Senhor Jesus, é necessário que passemos pelo batismo nas águas. Depois que nós passamos pelo batismo nas águas, nós damos um testemunho que nós hoje somos um membro do corpo de Cristo. Não pertencemos mais ao mundo velho. Hoje nós somos um novo homem, vivemos em novidade de vida, porque nós somos admitidos para dentro do corpo de Cristo como um membro vivo do corpo de Cristo. Você não foi admitido para entrar numa denominação. Você foi admitido para ser um membro vivo do corpo de Cristo. Efésios 2 mostra esse fato. Efésios capítulo 2. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe,
Esse quem estava longe, irmãos, eram gentios. Vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. Porque, irmãos, havia uma inimizade entre os judeus e os gentios. Mas Ele é a nossa paz, Cristo é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos, judeus e gregos, em um só corpo com Deus. Nós hoje fazemos parte de um só corpo, né? Por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Que estavam longe eram os gentios, que estavam perto eram os judeus. Tá? Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Por meio de Cristo, hoje, pela cruz, pelo sangue derramado na cruz, hoje nós temos acesso a Deus em um Espírito. Portanto, irmãos, o ministério de Pedro começou assim. Então, sob a liderança de Pedro, a igreja que foi gerada no dia de Pentecostes avançou. Avançou para onde? Atos capítulo 9. Irmão, tudo que eu falo, eu baseio na Bíblia, né? Tudo, irmãos, é pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos guia, tá? Atos capítulo 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz em toda... Para onde foi a igreja? Toda Judeia, Galileia e Samaria, tá? Foi essas três regiões. Tá? Então a igreja avançou mediante o ministério de Pedro, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Graças a Deus, irmãos, hoje a igreja está crescendo em número. Os adolescentes estão puxando essa fila, ganhando outros adolescentes. Os jovens também estão começando a fazer isso. E a igreja toda, por sair para pregar o evangelho, rede de cuidados, estamos ganhando um grande número de pessoas, graças a Deus. Mas houve uma perseguição contra a igreja em Jerusalém, né? Atos capítulo 8, versículo 1. Capítulo 1 diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Né? Essa perseguição veio, né, vocês sabem, por causa de Estevão. Vocês ouviram que Estevão levantou-se, foi questionado pelos judeus, ele fez um discurso maravilhoso, falou por Deus ali, e ele foi apedrejado pelos judeus, né? Ele morreu como mártir. E através desse acontecimento, irmãos, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, tá? Então, vamos para Atos capítulo 11. Capítulo 11. Versículo 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até onde? Então a igreja, né, tinha se expandido para toda a Judeia, Galileia
e Samaria. Mas agora, pela dispersão dos discípulos, percebe que os apóstolos não saíram. Os discípulos se dispersaram, né? Eles foram para onde? Foram até Fenícia, Chipre e Antioquia. Só que eles pregavam a palavra só para os judeus. Aqui diz, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Mas havia alguns desavisados. Não falaram com eles, não, né? Eles não estavam sabendo, né? Ainda bem que não estavam sabendo. Aí, versículo 20 diz assim, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Esqueceram de avisar eles que não era para pregar o evangelho para os gentios, é só para os judeus. Mas eles pregaram. E os gentios também são homens, criados à imagem de Deus, receberam a palavra e creram no Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Aí levantou-se uma igreja dos gentios, uma igreja em Antioquia. Ó Senhor Jesus. Então, aí que aconteceu? Nós agora temos, né, a igreja, né, que estavam na Judeia, Samaria, Galileia, que se espalhou para Fenícia, Chipre, não é isso? E em Antioquia levantou uma igreja só de gentios. E o que fazer então? Aí a igreja em Jerusalém mandou Barnabé para cuidar dessa igreja. E Barnabé, né, ele pensou, eu sozinho não vou dar conta não. Eu vou precisar de ajuda. E o Espírito Santo fez com que ele pedisse ajuda, né, para Saulo. E ele foi buscar Saulo, né, na sua terra. E procurou até achar. E quando achou Saulo, ele levou Saulo para Antioquia. E ali Saulo serviu junto com Barnabé e os irmãos ali por 1 ano, vivendo a vida da igreja e anunciando a palavra de Deus. Aí eu pergunto, eu estou falando ainda do ministério de Pedro. E por que de repente entrou Saulo? Irmãos, porque Deus sabia que Pedro tinha uma dificuldade no seu conceito judaico com relação à admissão dos gentios para o corpo de Cristo. E o relacionamento entre os judeus crentes e os gentios crentes, irmãos, não pode ter um véu no meio, não pode ter uma parede no meio. Tem que ser um relacionamento orgânico dos membros do corpo de Cristo. Mas por causa desse conceito judaico forte de Pedro, e não só isso, também por causa da influência forte dos de Jerusalém, que pressionava Pedro, né, com relação a isso, fez com que Deus não tivesse outra opção. Ele então levantou um outro canal. Ele chamou a Saulo. Tá? Então vou mostrar isso para vocês. Então, devido à dificuldade de Pedro em aceitar os gentios por causa dos seus conceitos judaicos, onde eu vou mostrar isso? Atos capítulo 10, versículo 11. Aqui mostra que Pedro tinha dificuldades, né, com relação aos gentios. Atos capítulo 10, versículo 11. Então Pedro viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro olhou para aquilo, répteis,
toda sorte de animais quadrúpedes, tem animais que são considerados imundos, né? Em Levítico 11, né? Como eu posso comer? Eu fui ensinado a não comer, sou um judeu. Eu tenho que ter uma dieta santa, não posso comer. Mas quem falava para ele matar e comer era Deus. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Deus não discutiu com ele. Segunda vez, a voz dele falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Aqui não diz que Pedro comeu. Então Pedro, pelo conceito judaico, ele tem dificuldade. E não só essa dificuldade, ele também tem uma pressão grande dos de Jerusalém. Atos capítulo 11, dê uma olhada. Atos capítulo 11, versículo 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, olha só, os que eram da circuncisão, eu estou falando de judeus crentes, da igreja. Eles creram no Senhor, mas eles, dentro da igreja em Jerusalém, tinham uma ala dos que eram da circuncisão. Quer dizer, eles defendiam que os gentios tinham que crer no Senhor Jesus, mas para ser salvo precisam também passar pela circuncisão. Coisa que Paulo defendeu que não precisa. É pela graça que são salvos, né? Então, esses que eram da circuncisão se tornou um partido forte da igreja de Jerusalém. Aí eles criticaram, questionaram a Pedro: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Capítulo 15 de Atos, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Quer dizer, desceram esses da circuncisão para a igreja dos gentios, Antioquia, para dizer que precisa se circuncidar para ser salvo, né? Aí, versículo 5 diz assim: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido. Quer dizer, na igreja em Jerusalém tinha um partido dos da circuncisão, tinha um partido dos da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Irmãos, aí então não teve outra opção. Deus teve que levantar a Saulo, e ele era um perseguidor da igreja. É justamente ele que era um defensor das tradições, né, judaicas. Mas Deus fez uma conversão tão forte nele, que ele limpou, né, esse conceito que ele tinha. Tá? Então, Atos capítulo 8, versículo 1. Porque Atos capítulo 8, versículo 1, eu mostrei a perseguição, mas eu não li um trechinho aqui, ó. Logo no começo do versículo diz assim: e Saulo consentia na sua morte, morte de quem? Morte de Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, Saulo consentia, tá? Porque ele era, né, contra. E Gálatas capítulo 1, versículo 13. Dê uma olhada. Gálatas 1, versículo 13. Como diz? Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira
perseguia a igreja de Deus, não só perseguia, e a devastava. Devastava, né? Ele arrastava homens e mulheres para a prisão. Ele era horrível, ele é terrível, né? Irmãos, o Senhor foi domar justamente um cavalo selvagem, né? Para usá-lo. Aí então, né? Atos 9 relata a sua conversão. Atos 9. Por isso, irmãos, não tenha preconceito quando você sai na rua para pregar evangelho. Você vai falar, isso aqui não vai aceitar, isso aqui é rebelde. Não, o Senhor pode domar um cavalo selvagem. Atos capítulo 9, versículo 1, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Assim era Saulo, tá? Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo perseguia os que criam em Jesus, mas agora quem falava com ele era Jesus, né? Então ele já percebeu, opa, tem alguma coisa aí que eu não estava vendo, né? Aí versículo 6, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouviram a voz, e então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, ficou cego. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Irmãos, quando chega, olha, aí então o Senhor foi buscar Ananias para tirar essa cegueira, né? E Ananias falou assim: eu tenho ouvido que esse homem, né, tem feito muitos males contra teus santos em Jerusalém, né? E aqui trouxe a autorização justamente para prender, né, os que creram e invocam o teu nome, né? E versículo 15, mas o Senhor lhe disse: vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido, um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Quer dizer, então Deus escolheu a Saulo para, irmãos, para que o evangelho pudesse se espalhar no mundo dos gentios, né? Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Ó Senhor Jesus, logo no versículo 20, logo depois disso, ele já pregava nas sinagogas. Quer dizer, Paulo era realmente um cavalo selvagem domado, né? Agora, né, ele não para não, né? Aí, irmãos, o que aconteceu? Aí a história vai, ele começa a pregar, mas meio que não coordenado. Aí o Senhor falou: peraí, você vai causar mais desastre do que ajuda. Fica lá por um tempo. Ele ficou um tempo lá em Tarso, até que Barnabé foi buscá-lo. Tá? Foi buscá-lo para levar para a igreja em Antioquia, e eles foram para a igreja em Antioquia, né? Vamos lá, Atos capítulo 11. Atos capítulo 1, versículo 25.
E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o achado, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Os gentios que creram no Senhor Jesus, lá, né, na igreja em Antioquia, ali as pessoas passaram a chamá-los de cristãos. Senhor Jesus. Muito bem. Depois, irmãos, no capítulo 13 de Atos, que aconteceu? Versículo 2: E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. O Espírito Santo tem uma obra. Irmãos, essa é a obra do ministério a que nós estamos envolvidos. Nós hoje, irmãos, estamos fazendo a obra do Senhor. É a obra do Espírito Santo, né? Então, Paulo foi encarregado, irmão, de iniciar o seu ministério. Porque a partir dessa primeira viagem, Paulo saiu com Barnabé, mas durante toda a viagem o Espírito Santo já estava ungindo a Paulo. Paulo era aquele que tinha o ministério da palavra, né, para levantar igrejas. Tá? Aí, vamos lá. Qual é o ministério de Paulo? Vamos lá para Colossenses capítulo 1, versículo 25. Colossenses 1. Ainda não cheguei em João, tá? Atos capítulo 1, versículo 25. 24, Paulo fala assim, né? 1:24, Paulo fala assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor de quem? A favor do seu corpo, que é a igreja. Irmãos, a igreja não é uma entidade religiosa. A igreja é o corpo de Cristo, da qual me tornei ministro. Então, Paulo agora foi encarregado de um ministério para a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo, de acordo com a dispensação da parte de Deus. O que é essa palavra dispensação em grego? É oikonomia. O que é oikonomia? É a gestão que Deus tem, a administração que Deus tem para o quê? Para a governança da sua casa. A casa de Deus precisa ter um encabeçamento, não é isso? No corpo de Cristo, quem que encabeça? Corpo de Cristo. É Cristo, não é? Cristo é a cabeça da igreja, a cabeça do corpo. Cristo encabeça. Só que, irmãos, Cristo não está mais em carne aqui na terra. Ele tem que encarregar um homem para essa tarefa, representá-lo para encabeçar aqui na terra. Então, Paulo recebeu essa incumbência para ser encarregado da governança da casa de Deus. Vocês estão acostumados com essa palavra, governança? É uma palavra, irmão, que cuida, é alguém que tem que cuidar de tudo. Não é? Tem que cuidar de tudo. É responsável pela administração da casa de Deus. Então, Paulo era esse que cuidava disso, tá? Vamos continuar. Para que a mim confiada a vosso favor, essa responsabilidade foi confiada a Paulo, a favor da igreja, para quê? Para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Se você for pegar uma tradução mais literal, seria assim: para completar a palavra de Deus. O ministério de Paulo era para completar a palavra de Deus.
Só que essa palavra, completar a palavra de Deus, soa um pouco forte, não é isso? Como é que a palavra de Deus não estava completa? Irmãos, então eu digo para vocês, é para completar a revelação da palavra de Deus. Paulo foi encarregado, né? Por isso que ele recebeu, o ministério dele é sempre segundo a revelação do mistério que ele recebia do Senhor Jesus. Então, ele era responsável de trazer a revelação, né, de Jesus Cristo para a igreja. Então, ele foi responsável de completar toda a revelação da palavra de Deus. Tanto é que hoje, irmãos, as nossas revelações da palavra profética vêm da palavra, né, dele e de outros. Os irmãos entenderam? Então, graças ao Senhor, né, apóstolo aqui diz assim, o mistério. Qual é a revelação? Revelação de quê? Do mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. E Cristo tem um mistério. Deus tem um mistério. Irmãos, tudo que é relativo a Deus é um mistério para o homem, é ou não é? Homem nenhum conhece o que tem no coração de Deus, se Deus não revelar. Então, irmãos, não depende da sabedoria humana para nós conhecermos a Deus e conhecermos as coisas de Deus. Não depende da nossa sabedoria. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 2, não é pela sabedoria humana. Não é? Por isso, irmãos, se Deus não revela, não adianta você ser um sábio. Então, nós somos da revelação. E Deus tem canais para revelar. Deus usou Paulo naquela época para trazer essa revelação. E a revelação do mistério de Deus qual é? Em suma, Deus quer o quê? Que nós, que cremos em Jesus, fomos batizados para o corpo de Cristo, Deus quer que nós sejamos o quê? Glorificados. Ele quer que nós sejamos glorificados, isso é, não sei como explicar para vocês. Deus quer nos glorificar até tal ponto que nós sejamos introduzidos na glória de Deus. Não tenho tempo para falar disso agora. Então isso faz parte do mistério de Deus que Paulo tinha revelação, tá? Vamos lá. E então, capítulo 3, né, versículo 2 também fala de Efésios. Vamos lá para Efésios 3. Versículo 2, Paulo fala assim: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Essa palavra dispensação, de novo, é a oikonomia. É a governança da casa de Deus que Deus entregou para Paulo, tá? Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Quer dizer, irmãos, a governança da casa de Deus é sempre em relação à palavra. Como Paulo administrava a casa de Deus, como Paulo administrava a igreja, irmãos, é ministrando a palavra. E só que essa palavra tem que vir da revelação do mistério. Se Cristo não revelar o seu mistério, Paulo não tinha nada para administrar, para ministrar para a igreja, certo? Então, tudo é segundo uma revelação que me foi dado a conhecer o mistério, né? Versículo 4, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. A saber, qual a revelação desse mistério? A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho.
Isso não é só para os judeus que creram, não. Isso é para os gentios. Por meio do evangelho, nós participamos da mesma promessa, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar, irmãos, é tudo relativo à palavra. O ministério desses apóstolos é com relação ao ministério da palavra, é a palavra profética, é a palavra que faz a obra, certo? É ministrar, né? De pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados de potestade nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas não tenho tempo para explicar isso. Não é maravilhoso? Paulo tinha isso, irmãos. Por isso, irmãos, as insondáveis riquezas de Cristo, irmãos, são dispensadas através do ministério da palavra profética. Por isso, irmãos, nós precisamos da palavra profética, irmão, até o Senhor voltar. E não precisa se preocupar que será que vai esgotar a palavra, né? Irmão, todo dia eu dependo do Senhor revelar. Se o Senhor não me revelar, irmão, não posso ficar falando das minhas próprias palavras. Irmãos, e às vezes eu fico preocupado como vai ser na próxima semana. Como vai ser, né, a próxima conferência? Como vai ser? Irmãos, não se preocupe que se o Senhor continuar ungindo, continuar fluindo, irmãos, as suas riquezas são insondáveis. Não vai terminar nunca. Nunca vai terminar, tá? Ó Senhor Jesus. Então, as palavras de Paulo produziam a economia de Deus na fé. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 1, né? Versículo 3. Eu não canso de falar isso, irmãos. Vocês podem dizer, Pedro, você está muito caduco. Mas, irmãos, se eu não falar disso, irmãos, que é essencial, né? Como é que eu posso ser, né? Prestar as contas com o Senhor? Né? Capítulo 1, versículo 3 diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso. Para quê? Para admoestardes, para advertirdes a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Aqui, na verdade, não ensine diferente. Não venha com ensinamento diferente. Diferente do quê? Diferente do que eu estou ensinando. Então, irmãos, alguns acusam Paulo de ter monopólio, né, da palavra profética. Irmão, de fato era. Na época dele, Deus encarregou a ele. Ele tinha a responsabilidade da governança da igreja. Ele tinha a responsabilidade de dispensar a revelação do mistério. Os irmãos entenderam? Então, irmão, qualquer outra palavra que não venha da revelação do mistério, irmão, não é a palavra profética. E como você diferencia, irmãos, a palavra que não seja a palavra que vem de Deus, pelo canal certo, irmãos, não produz a obra de Deus na fé. Promove apenas discussões. Concordo com isso, não concordo com aquilo. Irmãos, nós não precisamos de discussões na igreja. Nós precisamos, irmãos, da palavra que produz a obra de Deus. Tá? Então, Paulo fala assim: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Irmãos, tudo que fazemos tem que produzir a obra de Deus na fé. Tudo que fazemos, irmão, não tem que produzir, irmãos, um grupo de seguidores meus. Não tem que produzir minha fama. Produzir o quê? Algo para meu benefício? Não. Tudo que fazemos, irmão, tem que produzir a obra de Deus aqui.
A igreja tem que produzir fruto para Deus, né? Então, irmãos, aqui, ora, o intuito da presente administração visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem fingimento. Irmãos, alguns podem acusar Paulo. Paulo, você está se monopolizando aí a palavra de Deus. Só você que fala a palavra né, que edifica a igreja, que faz a obra de Deus. Irmão Paulo fala, entendam como quiser. Mas eu quero dizer que tudo isso falo por causa do amor. O meu amor é pelo Senhor, meu amor pela igreja. Eu quero o bem da igreja. E esse amor, irmão, procede de um coração puro, de uma consciência boa. Eu sou sensível ao Senhor. E eu tenho uma fé sem fingimento, sem hipocrisia. Eu não estou aqui, né, mostrando uma fachada espiritual, mas por trás eu estou fazendo coisas escusas, coisas com segundas intenções. Não, Paulo não era assim. Paulo era puro, não é isso? Então ele podia falar isso, né? Aí, desviando algumas pessoas dessas coisas, alguns desviaram dessa pureza, né? Perderam-se em loquacidade frívola. Que são loquacidade frívola? Então, perderam-se em discursos eloquentes, mas vazios. Não tem valor, não produz nada. Irmãos, tem muitos que falam bonito, na verdade tem segundas intenções, quer ter o seu grupo de seguidores, seu fã-clube, né? Irmãos, não estão preocupados com isso. Estão preocupados em produzir a economia de Deus na fé, a obra de Deus na fé, né? Senão, irmãos, são meros discursos eloquentes que não produzem nada, tá? Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Falam forte, falam não sei o quê, mas não sabem nem do que estão falando, né? Então, irmãos, a única preocupação de Paulo era pelo progresso do evangelho, para que a boa obra de Deus, que Deus começou, né, na sua igreja, se complete até o dia de Cristo Jesus. Eu estou usando as palavras de Filipenses. Dê uma olhada em Filipenses. Irmão, tem muita riqueza ainda, eu estou correndo para... porque tem tanta riqueza aqui. Espera aí. Filipenses 1, versículo 5. Pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, a única preocupação de um ministro de Cristo, irmãos, é fazer a obra de Deus, a obra de Cristo. Não é isso? Não é fazer sua própria obra, fazer a obra de Cristo, né? Mas naquele tempo, versículo 15, naquele tempo Paulo tinha concorrentes, né? Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por porfia, por contenda, querem ser diferentes, né? Querem dizer que eu estou errado, eles estão certos, não é isso? E versículo 17, aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia ou por intriga, né? E com espírito faccioso, insinceramente, não são honestos, não são sinceros, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias, né? Aí, olha Gálatas 4,16, como diz. Paulo pergunta para os Gálatas, tornei... Não, 4, perdão. É 4,16. 4,16, tá? Perdão. 4,16. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vou dizer a verdade? Irmão, Paulo sempre disse a verdade. Irmão, não tem coisa mais sólida do que a própria verdade. Irmão, uma vez, muito tempo atrás, eu fui
para a Argentina. Naquele tempo nós tínhamos muita dificuldade, né, Ami, de levar livros, né? A gente levava livros na bagagem. Tinha dificuldade de imprimir livros lá. Tá? Hoje não, hoje, graças a Deus, a situação é outra, né? Irmãos, eu levava pacotes de livros para suprir os irmãos da Argentina. E na entrada na alfândega, né? O fiscal da alfândega me perguntava: por que você está levando isso para fazer comércio? Eu falei: não, isso aqui é para alimentar os irmãos, né, da Santa Igreja. Né? Então ele falou para mim o seguinte, eu gravei para sempre, ele falou assim, ó, olha, fale sempre a verdade, porque a verdade é a coisa mais sólida do mundo, né? A verdade é a verdade. Se você mentir, se você falar qualquer coisa falsa, um dia aparece. Fale a verdade, sempre a verdade, né? Isso gravou na minha cabeça. Irmãos, graças a Deus, Paulo sempre falou a verdade. E eu também quero sempre falar a verdade. Irmão, quem está do lado da verdade, irmão, não teme ataques. Não tem medo de nada, porque a verdade é a coisa mais sólida. Versículo 17. Os que vos obsequiam, não o fazem sinceramente. O que é obsequiar? Irmãos, eles tentam agradar vocês, bajulam vocês. Para quê? Para que o vosso cuidado seja a favor deles, não de mim. Né? Eles querem isolar vocês de mim. Irmãos, pessoas que fazem isso, irmãos, realmente acontece. Mas Paulo sofreu muito com essas coisas, né? Então aí, por isso que no retorno da sua terceira viagem, em Atos capítulo 20, dá uma olhada, Atos capítulo 20. O que ele disse? Ele disse no versículo 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Pessoas, irmãos, que visam só na sua própria ambição, no seu próprio orgulho, de querer ter um grupo para si, né, competindo com Paulo. Paulo não está competindo com ninguém. Ele só está sendo fiel, né, servo do Senhor, fazendo aquilo que Deus incumbiu para fazer, mas as pessoas querem o lugar dele, querem competir com ele, né? Então serão os lobos vorazes para conseguir sua intenção. Eles não poupam nem que os irmãos caiam, com palavra negativa, palavra contra Paulo, criticando Paulo. Irmãos, os irmãos são afetados, depois saem da vida da igreja, deixam de viver a vida do corpo e vão para o mundo. Eles não estão nem preocupados com isso, não, né? O rebanho né, azar deles. Irmãos, não é assim com Paulo. Paulo se preocupava com cada um deles. Portanto, né, como diz assim, vamos lá, versículo 31, né? Não, onde eu estou? No versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para quê? Qual o objetivo deles? Para arrastar os discípulos atrás deles. Querem tirar, né, as pessoas que estavam ouvindo a palavra profética de Paulo, para tirar deles para o quê? Para ouvir só eles. E essa palavra deles, irmão, não produz a economia de Deus na fé. Irmãos, é assim que Satanás trabalha. É assim que o diabo trabalha. Mas graças a Deus, irmãos, a verdade, ela é forte. O Senhor está limpando tudo. Toda a palavra negativa, irmãos, a morte, né? O Senhor está limpando. O Senhor está fazendo a igreja uma igreja saudável. Uma igreja que não quer tocar na morte, uma igreja de nazireus. Aleluia! Nossos adolescentes são nazireus. Senhor Jesus. E essa tolerância por parte da igreja, em receber esses ensinamentos diferentes, irmãos, abriu a porta para a entrada de heresias na época de João. Vai para frente, nós vamos falar sobre isso. Então, vamos entrar no ministério de João, que precisa entrar, precisa acabar, né? O ministério de João, qual é o ministério de João? Vamos lá, vamos seguir mesmo o exemplo lá de Mateus 4. Vamos lá Mateus 4. Mateus 4. Pedro lançava as redes com André. E João? 4, 21, 22.
Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Tá? Irmãos, o que eles estavam fazendo? O que João estava fazendo? Consertando as redes. Isso indica que o ministério de João, irmãos, era para consertar as redes, remendar as redes. Como a igreja não deu total atenção para a palavra profética que vinha de Paulo, e aceitando, abrindo porta para ouvir outros ensinamentos, isso abriu porta para romper as redes. Entendeu? Aí João entrou, Deus encarregou o ministério de João para consertar essas redes, para fechar esses buracos. Não dá atenção para essas outras palavras, né? A única palavra que produz a economia de Deus na fé, irmãos, é a palavra da vida. É o Espírito, né? Palavra do Espírito, palavra da vida, tá? Então, irmãos, vamos lá, então, além dos ensinamentos dos judaizantes de Jerusalém e dos pensamentos gnósticos que já concorriam com o ensinamento ortodoxo de Paulo, João teve de enfrentar o surgimento de vários ensinamentos heréticos, tais como o docetismo. O que é docetismo? Não é para comprar doce, não. O que é docetismo? Docetismo são aqueles que falam a heresia de que Jesus não veio em carne. Aquela carne de Jesus não era necessária, não era bem a carne. Era uma outra coisa, mas não é a carne. Então Jesus não veio em carne. Isso é docetismo, né? Era uma heresia, tá? E existia, né? Existia outros que seguiam o ensinamento de Cerinto. É tudo nome novo para vocês, né, adolescentes? O docetismo dizia que Jesus não veio em carne, que a carne dele não era carne, era uma outra coisa. E o ensinamento de Cerinto dizia o quê? Dizia, o Cerinto era um dos líderes do gnosticismo. Ele negava que Jesus era Deus, negava a divindade de Cristo. Por isso que você vê que o escrito de João é muito forte para afirmar que Jesus é Deus. Tá? Então João volta também a afirmar por volta do ano 90 que ele era o canal que Deus escolheu para dar direção à igreja, dando-lhe a revelação de Jesus Cristo. Isso em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Vamos lá, é importante. Apocalipse 1, versículo 1. Embora eu já tenha falado várias vezes, irmão, João fez questão de colocar isso aqui, irmão, para mostrar que Deus só tem um canal em cada época. Versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Deus quer revelar à sua igreja uma revelação de Jesus Cristo, mas ele não revela a todos os santos, ele revela aos seus profetas. E para revelar aos seus profetas, que são os mensageiros das igrejas, Deus então revela a João, a uma pessoa só. E João é encarregado a revelar para esse grupo de profetas. Irmãos, é assim que funciona na igreja. Tá? Então, João com isso, quis mostrar que desde o tempo de Pedro, desde o tempo de Paulo, é assim que funcionava. E as pessoas criticavam Paulo, mas é assim que funciona. E vai funcionar hoje, na época de João, né? Então é isso que João estava mostrando. Irmãos, ó Senhor Jesus,
Agora, o ministério de João não só tem o aspecto de remendar as redes, consertar a rede, mas o ministério de João também possui o aspecto conclusivo da revelação divina. Deus entregou para João, para o ministério de João, ele conclui, ele é que conclui, ele que dá a última palavra. O evangelho de João foi o último dos 4 evangelhos, não é? Então, quanto aos 4 evangelhos, o evangelho de João dá a palavra final, a conclusão, certo? E as epístolas de João também são as últimas epístolas da Bíblia. Então, as epístolas de João dão a palavra final, conclui as epístolas. E o Apocalipse, hein? Apocalipse é a conclusão de toda a Bíblia. Então, Deus entregou para o ministério de João a palavra conclusiva. Ele foi encarregado para terminar, concluir tanto os evangelhos como as epístolas e também toda a Bíblia, tá? O evangelho de João, vou dar um rápido relato para vocês. O evangelho de João é o último dos 4 livros do evangelho. O encargo do Espírito é, além dos relatos históricos, apresentar o plano de Deus de se comunicar com o homem por meio da palavra, com o objetivo de dispensar a sua vida por meio de sua encarnação, viver humano, morte e ressurreição, tornando-se espírito para a edificação da casa de Deus, que é a igreja. Bom, aqui tem muito conteúdo, não vou explicar hoje, nós vamos falar mais adiante. As epístolas de João também finalizam todas as epístolas da Bíblia, as quais ele inicia com Cristo como a palavra da vida, que visa introduzir a igreja na comunhão da vida divina com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, cujo objetivo final, irmãos, é tecer um tecido de amor, cuja urdidura sendo o próprio Deus, que é o amor, e a trama sendo o amor de Deus manifestado entre os homens, entre os membros do corpo de Cristo, amando uns aos outros. É nisto que é aperfeiçoado o amor de Deus em nós. As epístolas de João conclui as epístolas desse jeito. E o Apocalipse de João é a conclusão de toda a Bíblia, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Toda a Bíblia é a revelação de Jesus Cristo, especialmente o último livro que o conclui. Por isso que o livro de Apocalipse começa com a revelação de Jesus Cristo. Então, toda a Bíblia é a revelação de Jesus Cristo, e o último livro que a conclui tem que concluir com a revelação de Jesus Cristo. Tá? Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nesse livro, a revelação é dada a conhecer não somente por palavras, mas também por meio de sinais que contêm significado espiritual. Revela a conclusão da economia de Deus até a eternidade futura. Então, João, como autor do livro Evangelho de João, ele era nativo, vou dar uma parte histórica rapidamente. João era nativo da Galileia, da cidade de Betsaida. Segundo a tradição, essa cidade, ele era da cidade de Betsaida, segundo a tradição. Essa cidade ficava na margem ocidental do Mar da Galileia. Não era muito longe de Cafarnaum, onde Jesus estava, e Corazim. Seu pai era Zebedeu e a sua mãe Salomé. E Salomé já estava entre as mulheres que serviam o Senhor Jesus com seus próprios recursos. E estavam presentes por a ocasião da sua crucificação, e João estava junto da cruz, e ali recebeu a incumbência de cuidar da mãe de Jesus. Tá? Isso está em João capítulo 19, versículo 25 a 27. Não vou ler por causa do tempo.
Zebedeu devia ser um pescador e um empresário do ramo da pesca. Tá? Vocês sabiam disso? Que o pai de João era um empresário da indústria da pesca. Tá? Por isso, irmãos, para João e Tiago deixarem a seu pai e o barco, irmãos, é muito significativo. Para eles atenderem o chamamento do Senhor Jesus e deixar o seu pai, eles eram os sucessores da empresa do pai. Eles largaram o futuro financeiro, né? E deixaram o barco, que é instrumento, e seguiram a Jesus, tá? O pai deles era empresário. E Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram sócios de Pedro na pesca. Sabia disso ou não? Acho que vocês não sabiam, né? Eles eram sócios. Bom, isso aí eu vou ler. Lucas 5, dá uma olhada. Lucas 5. Vocês não sabiam que eles eram sócios, né? Lucas 5. É isso, né? Ou eu tô errado aqui. Ó. Versículo 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, Jesus entrou no barco de Simão. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, tantos peixes eram. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Tiago e João eram sócios de Pedro, esse outro barco que veio apanhar peixe, né? Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Ó Senhor Jesus! O Evangelho segundo João deve ter sido escrito em Éfeso por volta do ano 90, possivelmente antes de seu exílio na ilha de Pátimo, porque João escreveu Apocalipse no exílio, na ilha de Pátimo, tá? João, né, que era irmão de Tiago, né, um dos 12 discípulos e um dos 3 escolhidos para testemunhar a transfiguração de Jesus lá em Mateus 17. E segundo o seu evangelho, era discípulo que Jesus amava. O seu evangelho se destaca em relação aos 3 primeiros em vários aspectos. Como o último dos evangelhos, ele relata o que foi omitido nos primeiros. Enquanto os outros 3 apresentam em relatos históricos, João apresenta o mistério por trás da história, possibilitando-nos conhecer, por meio das revelações, as profundezas espirituais. É isso que nós vamos ver, irmãos. Os 4 seres vivos, essa parte agora é importante. Ezequiel capítulo 1, dá uma olhada. Eu corri para terminar aqui porque é aqui que saiu o logo da conferência. Tá?
Ezequiel capítulo 1, versículo 10. Não, eu vou ler aqui, ó, do versículo 5 em diante. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. Irmãos, 4 seres viventes, nós já falamos sobre 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes, cada um tinha 4 rostos, tá? E cada um tinha também 4 asas. As suas pernas eram direitas, tal. Versículo 8. Debaixo das asas tinham mãos de homem, aos 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para frente. A forma de seus rostos era como o de homem. À direita, rosto de leão, à esquerda, rosto de boi e também o rosto de águia. Rosto de águia. Homem, leão, boi e águia, tá? Irmãos, por que eu estou falando isso? Vocês sabiam que o Evangelho de Mateus representa o rosto de leão? Quem sabia? Jesus é relatado no Evangelho de Mateus como um rei. Ele é o rei do reino dos céus. Ele é o leão da tribo de Judá. Então, é o rosto de leão. Tá? E o rosto de boi, quem é? O livro de Marcos. O Evangelho de Marcos, irmão, relata Jesus como um servo. Se você lê o livro de Marcos, vai ver Jesus não para de trabalhar. Está ali, ó, faz isso, faz aquilo, né? Cura os enfermos, vem para cá, vai para lá, tá. Ele não para. Ele é um servo. Então ele é um boi. Tem o rosto de boi. Boi é o Evangelho de Marcos. Vamos ver se o adolescente sabe. Leão representa que evangelho? Mateus. E boi? Marcos. E Lucas? Lucas relata Jesus como um homem, né? Ele era o salvador homem. E o homem Deus que se tornou homem para salvar o homem. Então ele tem um rosto de homem. E o que sobrou? Águia. Quem é águia? O Evangelho de João. Evangelho de João, irmãos, relata Jesus como Deus. Jesus é Deus. E Deus é uma águia. Ó Senhor Jesus. Vocês se lembram, eu li muitas vezes Êxodo 19, 4. Ele fez... vamos lá. Êxodo 19, 4. Como diz? Ó Senhor Jesus. Meu Deus, hoje vou ter que exceder um pouco o tempo. Versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Irmãos, nós temos que entender que o escrito de João nos leva em cima das asas de uma águia para ver as coisas lá do alto. Por isso que o Evangelho de João é o único evangelho, irmãos. O Evangelho de Marcos não tem genealogia porque é servo, escravo. O Evangelho de João não tem genealogia porque é Deus. Entendeu? Então, irmãos, ó Senhor Jesus, Deuteronômio 32, versículo 9. Senhor Jesus, me dá um pouco de tempo.
Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada. Nós somos a ninhada do Senhor. O povo de Israel era a ninhada do Senhor e nós na igreja hoje somos a ninhada do Senhor espiritual. E ele voeja sobre os seus filhotes e estende as suas asas e tomando-os os leva sobre elas. Assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Irmãos, maravilhoso. Deus é essa águia. Ó Senhor, é por isso, irmãos, o Evangelho de João nos leva lá para o alto. Quem está no alto e quem é o alto? Isaías 57. Vamos olhar rapidamente. Meu tempo está esgotando. Vamos lá, 57. Versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime. Aqui não fala, aqui diz quem está no alto. Aqui diz quem é o alto. Quem é o alto? É Deus. É a própria águia. Não só a águia sobe no alto, a águia é o alto, né? Então, vamos subir nas asas de uma águia? Vamos lá para o alto? Vamos ver as coisas com a visão panorâmica? Como Deus vê? Então, essa é a característica em todos os escritos de João. Irmãos, por isso, né? Ó Senhor Jesus. Eu vou deixar uma parte para a outra mensagem, mas eu tenho que terminar aqui. Apocalipse 4:1, dá uma olhada. Apocalipse 4:1. Depois que João fielmente escreveu as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, quando chega no capítulo 4, versículo 1, como diz? Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo o quê? Sobe para aqui! Sobe para aqui! Irmãos, por que o Senhor nos fez entrar nos escritos de João? O Senhor, Ele quer nos levar lá para cima. Ele não quer que a gente fique olhando as coisas aqui de baixo, daqui de baixo. Se a gente olhar as coisas daqui de baixo, você só enxerga problemas, você enxerga oposição, ataques do inimigo, não é isso? Sofrimentos e tal. Irmãos, o Senhor quer nos levar para cima. Vamos olhar as coisas lá de cima. Então, o Senhor, esta manhã, está convidando os adolescentes, os jovens, homens, mulheres, crianças, sobem para aqui. Vamos subir nas asas de uma águia. Vamos entrar nos escritos de João, vendo as coisas lá do alto. Vendo as coisas no alto. Jesus é o Senhor.